E se o destino tivesse tomado um rumo diferente? E se uma moeda tivesse caído do outro lado, ou um artista tivesse perdido o voo que selou seu destino? O rock and roll sempre foi mais do que música. É sobre perigo, excesso e a linha tênue entre a vida e a morte. Por trás das guitarras estrondosas e das multidões gritando, há histórias de tragédia, súbitas, chocantes e inesquecíveis. Estes não foram apenas acidentes. Foram momentos que mudaram a própria história da música. Hoje, revisitamos 10 das perdas mais dolorosas, os nomes que ainda ecoam em estádios, rádios de carros e corações partidos. 1. Buddy Holly. Chamarão-no de O Dia em que a Música Morreu. 3 de fevereiro de 1959. Buddy Holly tinha apenas 22 anos, já um pioneiro que se inscreveu no DNA do rock and roll. Exausto por um ônibus de turnê congelante, ele decidiu fretar um pequeno avião para chegar à próxima parada. Uma decisão simples, destinada apenas a economizar tempo e trazer conforto. Ao lado dele estavam J.P., The Big Bopper Richardson, ardendo em febre, e Ritchie Valens, o jovem astro que ganhou seu assento no Cara ou Coroa. Eles decolaram na noite gelada sobre Iowa, mas nunca chegaram. Minutos depois, o avião caiu em um campo coberto de neve. A causa foi atribuída a erro do piloto e mau tempo. Mas os fãs nunca se importaram com tecnicalidades. Em um único instante, o mundo perdeu 3 de suas vozes mais brilhantes. As manchetes chamaram de tragédia, músicos chamaram de destino. E os fãs, mesmo décadas depois, ainda sussurram sobre aquela noite. A noite em que a música realmente morreu. 2. Tupac Shakur. Tupac não era apenas um rapper. Ele era um profeta que parecia prever seu próprio fim. Sua música era poesia crua, uma mistura de raiva e vulnerabilidade, política e dor. Ele frequentemente rimava sobre a morte, quase como se pudesse vê-la chegando. 7 de setembro de 1996, Las Vegas. Depois de sair de uma luta de Mike Tyson, Tupac ia no banco do carona de um BMW preto dirigido pelo CEO da Death Row, Suge Knight. Mais cedo naquela noite, ele havia sido flagrado por câmeras de segurança brigando no saguão de um cassino. A tensão já estava densa no ar. Às 23h15, enquanto parava em um semáforo vermelho, um Cadillac branco se aproximou. Tiros irromperam. 4 balas atingiram Tupac. 2 no peito, uma no braço, uma na coxa. Ele foi levado às pressas para o hospital, lutando pela vida. Por 6 dias agonizantes, o mundo esperou. Em 13 de setembro, ele se foi, com apenas 25 anos. Sua morte chocou milhões. Fãs lamentaram nas ruas, artistas derramaram sua dor em letras, e a mídia articulou teorias de Costa Leste versus Costa Oeste, vingança, traição. Mas a verdade permaneceu trancada em silêncio. Tupac nos havia alertado em suas músicas, confessando que sentia a morte o espreitando. E quando ela veio, pareceu uma profecia cumprida. Sua voz foi silenciada, mas suas palavras nunca pararam de ecoar. 3. Marvin Gaye. Marvin Gaye conseguia fazer uma única nota soar como uma carícia, uma prece ou um apelo. Músicas como What's Going On e Let's Get It On envolviam os ouvintes como veludo, repletas de amor, angústia e alma. Mas por trás da música havia um homem afogando-se em turbulência, vício, depressão e uma batalha vitalícia com a sombra estrita e abusiva de seu pai. No início de 1984, Marvin havia se mudado de volta para a casa de seus pais em Los Angeles. A tensão dentro daquelas paredes era combustível. Em 1º de abril, apenas um dia antes de seu 45º aniversário, ela irrompeu. Após uma discussão acalorada, Marvin se colocou entre seu pai e sua mãe para protegê-la da violência. Seu pai pegou uma arma, ironicamente, uma que o próprio Marvin havia lhe dado, e puxou o gatilho. O primeiro tiro perfurou o peito de Marvin. O segundo, seu ombro. Em minutos, ele se foi. O mundo ficou chocado. Uma voz que falava de amor,
foi silenciada por sangue em sua própria casa. Homenagens choveram. Até o presidente Reagan emitiu um comunicado. Mas nada poderia amenizar o choque. A morte de Marvin Gaye não foi apenas trágica, foi impensável. Um homem que cantava sobre cura foi destruído pela mesma violência que ele buscava superar. 4. Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan não era apenas um guitarrista, ele era uma força da natureza que ressuscitou o blues. Cada nota que ele dobrava carregava fogo, dor e redenção. Em 1990, ele havia superado o vício e estava tocando melhor do que nunca. Sua música viva com clareza e triunfo. Em 27 de agosto, no Alpine Valley Music Theater, em Wisconsin, ele dividiu o palco com lendas como Eric Clapton, Buddy Guy e Robert Cray. O bis deles foi elétrico, uma performance única na vida que parecia quase uma despedida. Depois da meia-noite, Steve embarcou em um helicóptero destinado a evitar o trânsito e levá-lo para a próxima cidade. Mas uma neblina densa engoliu as colinas naquela noite. Apenas minutos após a decolagem, o helicóptero se chocou contra uma pista de esqui. Não houve chamada de socorro, nem segunda chance. Todos os 5 a bordo morreram instantaneamente. Steve tinha apenas 35 anos. A notícia se espalhou como um incêndio. Eric Clapton ficou devastado. Clubes de blues por todo o país diminuíram suas luzes e fãs choraram pelo homem que havia dado nova vida ao gênero. Ele lutou com demônios e venceu, apenas para perder para a cruel indiferença do destino. A guitarra silenciou, mas seu som nunca parou de trovejar através das gerações. 5. Brian Jones. Brian Jones não era apenas um Rolling Stone. Ele era o Rolling Stone. Um visionário que deu o nome à banda e sua energia inquieta, ele transformou o blues tradicional em algo hipnótico e perigoso, com instrumentos que ninguém mais ousava tocar. Mas por trás do gênio havia o caos, vício, paranoia e exílio da banda que ele ajudou a criar. No verão de 1969, ele estava isolado em sua propriedade Cotchford Farm, afogando-se em pílulas e álcool. Em 2 de julho, ele foi encontrado sem vida no fundo de sua piscina. O veredito oficial foi morte por desventura, mas rumores rapidamente se espalharam. Alguns sussurravam assassinato, outros afirmavam que ele ainda tinha pulso quando foi retirado da água. Teorias da conspiração nunca pararam de assombrar sua memória. Ele tinha apenas 27 anos, a mesma idade em que Jimi Hendrix e Jim Morrison morreriam em breve, o nascimento do infame Clube dos 27. Homenagens choveram. Pete Townshend escreveu um poema, Jimi Hendrix dedicou uma música, Jim Morrison escreveu uma ode arrepiante. O mundo da música perdeu mais do que um homem naquela noite. Perdeu um de seus arquitetos. Seu afogamento pareceu menos um acidente e mais uma tempestade que vinha se formando por anos, finalmente estourando. 6. Mark Bolan. Mark Bolan não era apenas glam rock. Ele o encarnou. Com cachos selvagens, glitter nas bochechas e uma guitarra que rugia com atitude, ele levou o T-Rex ao topo com hinos como Get It On e Children of the Revolution. Para seus fãs, ele era intocável, uma estrela que parecia destinada a brilhar para sempre. Mas Mark carregava um medo secreto. Ele acreditava que morreria jovem. Ele nunca sequer aprendeu a dirigir, cauteloso com o que o destino poderia trazer. Em 16 de setembro de 1977, sua premonição o alcançou. Voltando para casa em um Mini Cooper com sua namorada Gloria Jones ao volante, o carro saiu de uma curva em Barnes, Londres, bateu em uma cerca e depois em uma árvore. Mark morreu instantaneamente, apenas semanas antes de seu 300º aniversário. Gloria sobreviveu, mas ficou gravemente ferida. O mundo do rock ficou chocado. Em seu funeral, gigantes como David Bowie e Rod Stewart se reuniram para prestar homenagens. Suas cinzas foram enterradas sob uma roseira, mas seu espírito continuou florescendo. Até hoje, os fãs ainda visitam o local do acidente,
marcado por um simples memorial com seu nome. Uma voz extravagante silenciada em um instante, deixando para trás músicas que nunca perderam seu brilho. 7. Otis Redding. A voz de Otis Redding não apenas cantava, ela alcançava as alturas, partia corações, levando gospel, blues e rock para algo atemporal. Aos 26 anos, ele já era uma lenda em formação, e apenas dias antes de sua morte, havia gravado o que se tornaria seu maior sucesso, Sitting on the Dock of the Bay. Ele nunca viveu para vê-lo chegar ao primeiro lugar. Em 10 de dezembro de 1967, Otis e sua banda embarcaram em seu Beechcraft H-18 particular, voando sob chuva e neblina densa a caminho de Madison, Wisconsin. A 6 quilômetros do aeroporto, o avião mergulhou nas águas geladas do Lago Monona. Otis, o piloto e 5 membros de sua banda morreram. Apenas um homem sobreviveu, o trompetista Ben Coley, que se agarrou a uma almofada de assento na água gelada. A notícia chocou a América. Uma voz que poderia elevar almas aos céus havia sido silenciada em segundos. No entanto, sua música recusou-se a desaparecer. Rádios por todo o país lamentaram tocando suas canções, sua voz ecoando como um trovão contra o silêncio de sua ausência. Otis Redding se foi, mas o poder de seu som permaneceu eterno. 8. Cliff Burton. Cliff Burton não era apenas o baixista do Metallica, ele era a alma deles. Com cabelos selvagens, calças boca de sino e um baixo Rickenbacker que rugia como um trovão, ele trouxe uma profundidade clássica e um poder bruto que moldaram o som da banda. Fora do palco, ele era quieto e pensativo, mas no palco ele se tornava uma tempestade. Em 27 de setembro de 1986, o Metallica estava em turnê pela Suécia, na turnê Damage, Inc. Na noite anterior, Cliff e o guitarrista Kirk Hammett tiraram cartas para decidir os beliches no ônibus da turnê. Cliff tirou o as de espadas e ganhou o melhor lugar. Parecia nada mais do que sorte. Horas depois, essa escolha selou seu destino. Ao amanhecer, o ônibus derrapou na estrada gelada E4 e capotou. Cliff foi arremessado por uma janela e esmagado sob o veículo. Ele tinha apenas 24 anos. O motorista culpou o gelo negro, embora James Hetfield tenha procurado na estrada incrédulo, sem encontrar vestígios dele. Fãs e colegas de banda ficaram arrasados. A morte de Cliff despedaçou o Metallica e os forçou a se reconstruir com um buraco que nunca cicatrizou de verdade. Ele tocava como um homem possuído, unindo metal com emoção e intelecto. No final, parecia que a casa sempre vence. Cliff puxou o as, mas o destino segurava a carta final. 9. Randy Rhoads. Randy Rhoads era um prodígio com uma guitarra que gritava como um raio. Treinado classicamente, mas selvagem com uma Flying V nas mãos, ele transformou o heavy metal ao lado de Ozzy Osbourne, entregando solos que eram ferozes e cirúrgicos. Com apenas 25 anos, ele já era uma lenda. Mas em 19 de março de 1982, a tragédia atingiu a Flórida. Durante uma parada da turnê, o ônibus deles parou em uma pequena pista de pouso para reparos. O motorista, que também era piloto, decidiu pegar um pequeno avião para um passeio. No segundo voo, ele convidou Randy e a maquiadora da banda para ir junto. Randy, que odiava voar, relutantemente concordou, levando uma câmera para tirar fotos aéreas. O que era para ser uma diversão inofensiva se transformou em horror. Tentando fazer um voo rasante sobre o ônibus da turnê, a asa do avião atingiu o teto, fazendo-o cair em espiral em uma árvore e garagem. O avião explodiu no impacto, matando todos os 3 instantaneamente. O mundo do metal congelou em luto. Ozzy chorou. Fãs ficaram chocados e uma chama brilhante foi extinta cedo demais. Randy Rhoads nunca viu o quão longe sua música viajaria, mas toda vez que Crazy Train explode nos alto-falantes, seu espírito voa novamente. 10. Ronnie Van Zant. Ronnie Van Zant era a voz e o profeta do Lynyrd
Skynyrd. Com atitude e garra, ele liderou a banda através de hinos como Sweet Home Alabama e Free Bird, canções que se tornaram os gritos de guerra do rock sulista. Mas por trás de sua bravata rebelde, havia uma certeza assombrosa. Ronnie frequentemente dizia a amigos que nunca viveria para ver os 30 anos. Em 20 de outubro de 1977, apenas 3 dias após o lançamento do álbum Street Survivors, a banda embarcou em um Convair CV-240 com destino a Baton Rouge. O avião já havia mostrado sinais preocupantes, problemas no motor, tripulação nervosa, mas eles voaram mesmo assim. No meio do voo, o desastre aconteceu. O avião ficou sem combustível e caiu nas matas do Mississippi. Ronnie morreu no impacto, com apenas 29 anos. Seus colegas de banda Steve Gaines e sua irmã Cassie morreram ao lado dele, enquanto outros sobreviveram com ferimentos terríveis. A tragédia congelou o Lynyrd Skynyrd no tempo. A capa do álbum, que estranhamente retratava a banda em chamas, foi retirada das prateleiras, muito profética para suportar. Fãs choraram, incapazes de reconciliar a ironia. Ronnie havia pronunciado seu destino em voz alta, e o destino cumpriu. Sua voz foi silenciada. Mas as palavras: "Se eu partir amanhã, você ainda se lembraria de mim", se tornaram imortais, ecoando para sempre nos acordes de Free Bird. Essas 10 histórias nos lembram que o rock and roll nunca foi apenas sobre a música, é sobre as vidas frágeis por trás dela. Cada um desses artistas carregava fogo, brilho e demônios, e seus fins vieram cedo demais, violentamente demais, cruelmente demais. Buddy Holly, Tupac Shakur, Marvin Gaye, Stevie Ray Vaughan, Brian Jones, Mark Bolan, Otis Redding, Cliff Burton, Randy Rhoads, Ronnie Van Zant. Nomes gravados não apenas na história, mas nos corações de milhões. Eles nos lembram do fio da navalha entre a glória e a tragédia, entre aplausos e silêncio. Suas mortes deixaram buracos em bandas, em fãs e em eras inteiras da música. No entanto, suas canções, suas vozes, seus riffs ainda vivem, recusando-se a morrer. Talvez esse seja o verdadeiro legado do rock and roll. Mesmo quando os artistas caem, a música continua tocando, levando seu espírito para a eternidade.